Olá, em primeiro lugar, eu quero agradecer as felicitações pela passagem do meu aniversário. Muito obrigada pelas palavras maravilhosas, pelos desejos de saúde, de paz, são sempre muito bem-vindos. E também queria dar uma palavrinha sobre esse momento que nós estamos atravessando. O que se caracteriza um momento de crise, toda transformação. Todo grande convite à mudança é precedido por um momento de agudização, por um momento de crise. Eu só peço uma coisa a vocês: não fiquem se identificando somente com as notícias desagradáveis. É claro que são reais, a maioria delas, mas também tem muita informação que as fontes são suspeitas. Nós sabemos que é necessário nesse momento o isolamento social. Claro, nós sabemos, nós vimos resultados em outros países e nós queremos que no nosso Brasil nós tenhamos a população mais preservada. Para isso é preciso que fiquemos em casa. Então isso é um fato. É um fato que tem muita atenção, que tem muito estresse. É um fato. Mas é um fato também que tem muitas coisas boas acontecendo. Que estamos recebendo diretamente do universo um convite maravilhoso. Um convite de abertura do nosso coração, da nossa capacidade de amar e de sentir empatia pelo próximo. E isso a gente precisa focar. Lembrem-se, sempre nas minhas palestras eu falo sobre a Bhagavad Gita, a canção do Divino Mestre, que é um épico hindu, que conta a história de um mestre e um discípulo na Índia, Krishna e Arjuna. E nessa história, na verdade, o que está em foco é o grande desafio que Arjuna tem que enfrentar numa batalha que inclui, inclusive, alguns familiares que são familiares perversos, que são pessoas que não têm ética. Isso é muito familiar. Nós sabemos que nós habitamos um planeta onde ainda temos muita ignorância, muitas dificuldades em compreender, porque ainda estamos muito encarcerados no ego. Esse chamado cósmico me lembra muito a canção do Divino Mestre, a Bhagavad Gita, onde Krishna diz para Arjuna: Arjuna é o discípulo, Arjuna, você está com medo de quê? Você não lembra que sua alma é eterna, é imperecível? Lembre-se, faça contato com a sua impermanência enquanto ser material, mas com a sua plenitude enquanto ser essencial. Nesse momento, esse é o chamado de que a gente compreenda, de que a gente perceba que não se trata só da matéria. A matéria, claro, a gente precisa preservar, estando em casa, evitando contato direto com grandes multidões, evitando contato com o coronavírus, que tem uma função espiritual e social muito grande. Nós possamos sentir empatia pela limitação do próximo, pela dificuldade do próximo. O que esse vírus fez foi convidar a gente a voltar para as nossas casas, para os nossos casulos e refletir qual é a qualidade das nossas relações dentro do ambiente em que habitamos. Não tem nada de errado, meus irmãos. O convite é lícito. O convite nos chega em hora oportuna, porque desde 2012 que a espiritualidade nos prepara para uma grande transformação. E nós continuamos envolvidos com o nosso cotidiano, de ganhar dinheiro, de pagar conta e de resolver os pormenores do dia a dia. Quando tudo que é realmente importante, que trata de uma ascensão espiritual, de verticalidade em direção a Deus, nós esquecemos. Nós precisamos reconhecer que nós cochilamos um bocado. Perdemos a capacidade de permanecer na prontidão em busca de Deus. O convite agora é: o medo que você sente deve ser um medo saudável de autopreservação, mas não um medo desesperador que gere pânico e desequilíbrio. A espiritualidade precisa agora que você mantenha a sua paz, que você mantenha a sua capacidade de se regular. Que você lembre-se diariamente que é um ser espiritual. E que quando citar o nome de Deus, não reproduza em vão. Lembre-se
que esse Deus que a gente clama, que esse Deus que a gente confia, que esse Deus que a gente jura que é justo, de fato é justo, de fato é perfeito, de fato é misericordioso. E se está chegando esse momento para a gente, que é um chamado de espiritualidade, não podemos desperdiçar. O que nós deixamos de fazer até aqui, no nosso eterno sonambulismo, na nossa preguiça espiritual, na nossa apatia energética, nós precisamos rever agora. Esse é um chamado ímpar, singular. Nós estaremos, cada um de nós, enfrentando um desafio que é seu, que é meu. Eu tenho que viver bem com o que está comigo. E agora é compulsório. Eu tenho que saber qual é a qualidade da relação com as pessoas que vivem nesta casa. Mais ainda, qual é a qualidade da minha relação comigo, com a minha fé, com o meu Deus, com a minha crença, com meus mestres. Porque nós só chamávamos os nossos mestres na hora do desespero, a maioria das vezes. Mas agora o pedido é: vamos chamar nossos mestres em todas as estações do ano, porque, como diz nosso querido Paramahansa, como esperar receber o mestre no inverno se a gente só lembra dele no verão? Se a gente só chama por ele no verão? Ou seja, nós precisamos ter contato com o nosso divino, nós precisamos ter contato com essa potência espiritual que nós já sabemos tê-la. Esse é um chamado. É como se estivéssemos fazendo uma grande travessia em bando, o que é mais bonito. Apesar de cada um ter que fazer um enfrentamento individual, vencer medo, vencer o medo da solidão, vencer a preguiça em rever as relações e a qualidade das relações, olhar-se no espelho e confrontar-se realmente com a qualidade dos sentimentos que tem nutrido. Isso é o individual. Cada um vai ter. Olha, se eu sou uma pessoa que tem medo de doença, esse é o momento de eu colocar minha fé em prática. Se eu sou uma pessoa que acho que estou sempre certa e por isso eu agora sou obrigada a conviver mais intensamente, dividindo, partilhando opiniões dentro da minha casa, esse é o momento de treino. Se eu tenho um desafeto em particular, e esse desafeto agora é obrigado a ficar comigo, esse é o momento de treino. Esse é o treino individual. Para além do treino individual, a inteligência cósmica criou uma situação onde vai existir um treino em bando. Somos um enorme bando sincronizado agora pela sobrevivência. Então, eu não estou só. Eu tenho alguém que divide casa comigo, eu tenho pessoas que dividem apartamento comigo, eu tenho uma comunidade espiritual que divide esse momento comigo, eu tenho um país, eu tenho um planeta, somos um bando. E esse momento solicita que trabalhemos em bando, que não fiquemos só focados nas nossas dificuldades pessoais, mas que possamos ter empatia e qualidade de afeto por todos que estão agora atravessando situação pior do que a nossa. Isso regula a gente. Então eu peço a vocês, nesse momento, aumentar as leituras espirituais. Ver televisão, coisas alegres. Não fiquem ruminando medo. Isso é péssimo para o sistema nervoso. Não fique o dia inteiro nos noticiários. Isso é péssimo para o sistema nervoso. Vá ler uma revista, vá conversar, vá cantar, vá estudar alguma coisa que seja muito producente, vá ajudar pessoas, vá orar pelo planeta. Vá fazer chamada de vídeo para as pessoas que estão sozinhas e estão em situação de risco e vulnerabilidade. Dê uma palavra de conforto. Lembre-se, somos um bando. Precisamos repartir as nossas virtudes e habilidades para que o irmão sofra menos. Esse é o chamado do momento. Não precisamos focar só na dor, na tristeza, na tragédia, sem queixumes. Nós temos que passar. Isso será efetivamente um treino de habilidade espiritual. E nós temos competência para isso. Nós temos habilidade para isso. Nós ouvimos os guias, nós tomamos os nossos passes. Lembra quando eu falava nas minhas palestras? Está na hora da gente sair
daquele lugar de receber e dar, esse é o momento. O que você tem para oferecer ao próximo? O que você tem para oferecer para o planeta? O que você tem para oferecer para o mais próximo, que é quem está dividindo esse espaço de confinamento com você? Esse é um chamado de Deus. Esse é um chamado do universo, esse é um chamado do cosmos, dos nossos guias, dos mentores que pacientemente estão diariamente cuidando de nós. Façamos parte do exército dos cuidadores, das pessoas comprometidas pela paz do planeta. Restitua essa capacidade que o outro tem de se regular, se regulando, regulando a si mesmo. Você pode, eu posso, nós podemos. Estaremos juntos nessa travessia. Estaremos o tempo todo conectados nessa travessia. E eu me disponibilizo para ajudar no que for preciso. E sei que posso contar com cada um de vocês. Então, ao invés de baixar a cabeça, ao invés de enxergar a tragicidade, de enxergar a tortura, de enxergar tristeza e tragédia, vamos enxergar Deus, o grande mentor cósmico, o grande maestro cósmico. Ele sabe o que faz, não duvidemos. E nós haveremos de saber exatamente o que precisamos fazer para cumprir o nosso caminho espiritual. Que Deus esteja conosco, paz nos nossos corações, serenidade nas nossas mentes, saúde no nosso corpo. Namastê. Om Shanti. Muita paz.